Ô Jorge, eu não posso deixar de perguntar para você, que é o presidente da categoria, que você, né, dos bancários, aí o Hugo também é bancário, também faz parte do sindicato dos bancários do ABC. Essa questão da saúde mental dos bancários, que antes da pandemia já era uma categoria muito cobrada. Sim. E não era entendida, né? Porque, como você falou, lá na Vila Gerte e tal, nesses bairros, a agência, há algumas décadas, era aquela coisa mesmo, né? Puta, tudo bem, Jorge, tal, o pessoal sabia nome, né? Sim. Vai lá falar com o gerente, o pessoal conhecia, era do bairro, né? Era... O meu gerente, né? O meu gerente. É igual o meu médico, né? E às vezes era da família, era um É, amigo do bairro mesmo que foi trabalhar na agência bancária, né? Sim. E eu vejo que isso mudou, né? Ninguém mais conhece ninguém. Isso também é uma coisa do capitalismo. Ninguém mais conhece ninguém. E a categoria dos bancários, eu acho que é uma das que mais sofreram com isso, né? Sim. Você não trata mais a pessoa como uma pessoa, como um ser humano. Trata como um robô, como mais um número, ou como uma pessoa que está te servindo, né? E a pandemia potencializou tudo isso, tudo de ruim, né? Como você, como presidente dos sindicatos bancários ABC, tratou para ajudar os bancários nessa questão da saúde mental? Que a pandemia potencializou em todos nós, claro, mas em vocês, que foi uma categoria que não pôde parar, né? Para o mundo continuar acontecendo, nem Brasil. O mundo continuar acontecendo, os bancários tiveram que continuar trabalhando dia a dia. E aí você fala, pô, tá tudo muito nos computadores, tá tudo muito na informática, mas se não tivesse as pessoas ali, os bancários ali trabalhando, o mundo não andava, o mundo teria parado. Aí sim teria sido um caos enorme, né? Como que você... Sei que você ouviu muito sobre isso da saúde mental e como o sindicato pôde ajudar e estar ali para os bancários. Bom, muito boa essa pergunta também, irmão. Pera aí, antes dele falar, também tá aqui no livro. Mas tem também, viu? Mas tá, é isso. Com certeza. Não, sim, eu Vai ser um prazer ler. Eu tô falando que eu vi aqui Passa. mesmo. Eu vi aqui Com certeza índice. passa. Bom, primeiro, né, que a gente já sofria, ou já sofre, né? Não terminou a pandemia, então não posso falar pós-pandemia, Sim. né? Mas a gente já sofria isso daí antes da pandemia. O sistema de metas, A questão das Lasca. CIDs, né, das patologias relacionadas à questão psicológica. A gente, como eu falei da década de 90, que era um pouco esse tipo de atendimento e tal, você tinha ali uma transformação, né? Eu vou dizer as transformações para chegar na pergunta do que o Tchek colocou. Quando eu entrei no banco, a gente era um banco todos aberto para a sociedade, para atender as pessoas, usuário, cliente, tudo, né? Seja para pagar tributo, para fazer tudo. E você tinha, na época, mais trabalhadores, como eu falei, né? 1 milhão, não estava esparramado no ramo, e você tinha as instituições financeiras na ordem de milhões de lucro. Nós estamos tendo uma audiência pública para discutir se o bancário trabalha de sábado ou domingo. Qual que é a alegação? Segundo, né, a audiência pública que tem a ver com o direito do consumidor, é porque, de repente, abrindo de sábado e domingo, você dá uma capilaridade melhor para atender as pessoas e não gerar, inclusive, filas, né, nas agências bancárias. Se a pandemia também ajudou a empurrar muito mais, né, na verdade. Porque essa é a discussão da vida, da não aglomeração, inclusive de pedidos nossos, né, em mesa, né, de protocolos que garantissem a vida, né, em primeiro lugar, porque não é um ambiente, né, saudável, inclusive, para isso. Mas não foi a gente que acelerou esse processo, foi a pandemia, também a tecnologia, mas também, lembrando de amanhã para falar de hoje e de ontem, nós temos uma audiência que o órgão do consumidor tinha que estar atuante, né? E não tá, né? Mas junto, né? Não acho que é só ele, né? Mas também tem que ter unidade de saúde e os órgãos junto e tal, porque a gente, dentro da pandemia, foi acelerado para isso.
foi uma das últimas categorias a tomar vacina, sendo considerada atividade essencial por mais da luta. Vocês não que a gente pararam, fez, né? Vocês né? não pararam. Então a discussão deles não tem essa questão de geração de emprego, melhor atender para falar de amanhã, né? Eles querem dar nicho. Tem feira que está acontecendo de agronegócio. O banco tem que estar lá. E eu preciso estar lá, porque tem outros agentes da sociedade. No shopping center, você tem lá agências bancárias e você tem todo um setor elitizado para atender. Estou dentro. E sei lá que for, né? Mas eles querem atuar em nichos, né? E o PROCON, entre aspas, né, ou os órgãos de defesa do consumidor, está caindo numa falácia porque não tem atuação diária. Desculpa. Não precisa ser provocado para isso, é só visitar, né? Engraçado que os caras do PROCON é tudo PSDB, né? Olha, Aqui de São Paulo, né? Você vê os representantes. Que são os órgãos, né, de defesa do consumidor, nem sei se é só PROCON no restante do Brasil, mas eu estou dizendo que, assim, na média, nós temos uma audiência pública amanhã para discutir isso. Com órgãos mais ou menos com uma audiência pública, você votar, né? E o que a gente assiste todo dia para quem visita? Que eles não atendem, excluem e dirigem o crédito. Mas se eles são concessão pública, tem que intermediar a atividade financeira, para que eles querem discutir o sábado e domingo? Porque é interesse privado, desculpa, né? Não é atender a sociedade, não é atender o usuário, não é atender... Ou não é gerar emprego, né? Porque eles também não estão fazendo uma matemática de falar em 5 dias, né? Eu tenho X pessoas, mas amanhã eu tenho que pagar o fundo de garantia da Caixa ou o benefício assistencial e eu estou contratando mais gente. Não. Se vira no 5.